E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema jurídico. Esse é um tema raramente abordado nos ficheiros, mas faremos uma exceção pela gravidade do assunto. Sim, estamos falando da prisão em segunda instância que o STF está prestes a desconstituir no final da votação que encerrará dia 6 de novembro. Primeiro vamos entender como o STF chegou a essa posição, tendo em vista algumas razões jurídicas sumariamente explicadas. Depois falaremos das implicações políticas e, por fim, do que podemos fazer para enfrentar essa situação. Acesso liberado. Bem-vindo ao Ficheiro MBL. 1. O direito e prisões no Brasil e no mundo. Sabemos que a questão da prisão em segunda instância se tornou controversa na medida em que o STF variou o seu entendimento ao longo do tempo. A prisão em segunda instância originalmente era permitida no ordenamento brasileiro. Até 2009, acreditava-se que era possível prisão em segunda instância, pois os recursos especial e extraordinário não geram efeito suspensivo. Entretanto, em 2009, em um julgamento de habeas corpus, o STF entendeu que a prisão em segunda instância era inconstitucional, e até 2016 esse entendimento vigorou. A partir de 2016, firmou um entendimento contrário no decurso das mudanças históricas que a ascensão da direita e da Lava Jato proporcionaram. Por 6 votos a 5, o STF decretou que a prisão em segunda instância era legítima. Esse julgamento teve por consequência a manutenção de um número enorme de presos comuns em segunda instância, presos por latrocínio, homicídio, estupro, crimes contra o patrimônio, etc, etc. Também teve por consequência a manutenção de muitos políticos condenados em segunda instância no decurso da ação da Operação Lava Jato. Em especial, tirou do páreo eleitoral o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o deixou atrás das grades, onde ele evidentemente deve estar. Já na maior parte dos países do mundo, a prisão é efetuada logo nas primeiras 2 instâncias. Na Inglaterra existe a figura do acordo de confissão, que concede ao condenado 30% de redução das penas. Isso aumenta a frequência de confissões, fazendo com que a culpa já se estabeleça logo no princípio do processo. Mesmo na Europa, de tradição civil law, onde a culpa se perfaz após o esgotamento das vias recursais, é mais comum que os réus tenham menos opções recursais e, portanto, não cheguem às instâncias superiores nos respectivos ordenamentos. Por exemplo, na Holanda, existem apenas 3 instâncias e a última delas, que seria a Suprema Corte, é raramente utilizada. Nos Estados Unidos, que assim como a Inglaterra também segue a common law, boa parte dos processos são resolvidos na primeira instância, com a prisão rápida, e não porque as pessoas foram condenadas, mas porque aceitaram acordos, abrindo mão de recursos. Há críticas ao sistema recursal americano, mas no Brasil, país recordista de homicídios com taxas elevadas de corrupção, um sistema recursal amplamente garantista termina favorecendo a impunidade. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que temos taxas de criminalidade de países de terceiro mundo, ostentamos um sistema recursal ultra garantista que mesmo países do primeiro mundo não possuem. Obviamente existe uma dissonância entre a letra da Constituição e a realidade prática do Brasil marcada pela impunidade. É claro que a Constituição está em descompasso com a política criminal que deveria ser adotada no Brasil. E aliás foi essa a razão principal invocada pelos ministros que se posicionaram a favor da manutenção da prisão em segunda instância. Por outro lado, como já foi salientado inclusive pelo advogado e membro do MBL Thiago Pavinato, em explicação muito clara, o texto constitucional é taxativo quanto a esse ponto. Basta ler o inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será condenado culpado, senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse artigo, por sua vez, é completado pelo 283 do Código de Processo Penal, cuja redação também é claríssima, abre aspas. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, fecha aspas. Não parece haver muita dificuldade na interpretação desses 2 artigos. O grande problema, porém, é que sabemos todos que as decisões do STF têm obedecido muito mais às circunstâncias políticas do que à fidelidade ao texto constitucional. E com isso, vamos aos efeitos políticos que o julgamento dos ADCs no dia 6 de novembro poderá provocar. 2. Efeitos políticos e ativismo judicial. Caso a decisão do STF seja de manter a prisão em segunda instância, os efeitos políticos serão mínimos. Haverá insatisfação por parte dos operadores do direito de visão garantista, que entendem que a Constituição Federal estará sendo assim violada. Por outro lado, a população receberá a notícia com tranquilidade, pois entenderá que a impunidade não prosperou. Ela não verá corruptos notórios e bandidos perigosos saindo das grades e ficará assim mais tranquila. Contudo, após o voto em contrário de Rosa Weber, muito aguardado por
todos, os prospectos da decisão do STF não se encaminham mais nesse sentido. Sabemos que o STF tem um longo histórico de julgados motivados por razões políticas. A recente aprovação da homofobia foi pautada em uma analogia com o racismo, numa interpretação controversa da Constituição. Por 8 votos a 3, o STF fez a analogia com a Lei 7716 de 89, que traz a previsão do crime do racismo. O ministro Celso de Mello chegou a declarar que o fato de o Congresso não ter legislado sobre esse tema é um evidente caso de omissão e inércia. Essa interpretação obedeceu pressões políticas e estava na esteira do ativismo judicial. As razões profundas do ativismo judicial nem sequer se encontram no Brasil. A tendência é mundial e tem sua principal expressão no direito norte-americano, como explica John Gray no ensaio sobre os 2 tipos de liberalismo. Já tivemos um ficheiro sobre isso, você pode ver o ficheiro sobre John Gray na playlist dos ficheiros MBL. A interpretação do liberalismo como uma filosofia de ampliação dos direitos termina por colocar cada vez maiores clamores dentro dos direitos fundamentais, seja como novos direitos de novas gerações, seja ampliando interpretações clássicas de antigos direitos por via judicial, contornando o legislador. Segundo Gray, essa é uma tendência que aparece na moderna filosofia jurídica dos Estados Unidos, em especial em Ronald Dworkin e John Rawls. Adaptado ao Brasil, o ativismo judicial vai ampliando a exegese constitucional de acordo com as opiniões políticas em voga e aos lobbies poderosos que os apoiam. No tocante à segunda instância, podemos dizer algo semelhante. Se o texto constitucional é tão claro quanto a sua impossibilidade, então por que o STF julgou de maneira incidental em 2009, decretando que a prisão em segunda instância era ilegítima, e em 2016, por 6 votos a 5, julgou-a legítima? Essas variações criam obviamente uma instabilidade política. Desse modo, as razões que levam o STF a se posicionar assim têm a ver com o enfraquecimento visível da Operação Lava Jato. Esse enfraquecimento se deu em algumas etapas. A primeira etapa foi a exposição de conversas e áudios de procuradores da Lava Jato e do atual ministro Sérgio Moro, juiz de primeira instância que condenou Lula e se tornou símbolo nacional do combate à corrupção. Esses áudios tiveram um efeito pequeno na mudança da opinião pública, mas influenciam as elites jornalísticas e políticas, inclusive o Congresso e os tribunais superiores. A segunda e mais grave etapa diz respeito aos movimentos do governo Bolsonaro no intuito de enfraquecer a operação, pelos motivos que já foram expostos também num ficheiro aqui da Lava Toga, o vídeo definitivo. Quem quiser saber os motivos que temos para acreditar em um acordão entre o governo e o establishment, podem assistir esse vídeo aí. Essa etapa foi concluída por 3 coisas: o abandono da CPI da Lava Toga e, portanto, da pressão parlamentar sobre o Congresso, a transferência do COAF para o Banco Central, peça fundamental na Lava Jato, e, por fim, a nomeação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República, jurista que foi tradicionalmente crítico à Lava Jato. Esses 3 passos culminaram na desmobilização da militância de rua, que não obteve o que clamou: Lava Toga e COAF com Moro. Então o STF percebeu que a situação atual é diferente daquela da época do julgamento do habeas corpus, quando a Suprema Corte mudou o entendimento de 2016, decidindo-se pela constitucionalidade da prisão em segunda instância. Uma decisão contrária vai gerar instabilidade política aguda, pois teremos não apenas o ressurgimento da figura de Lula, que promete comícios e uma grande jornada pelo país, incitando as suas bases a enfrentar a direita conservadora, como também a ideia que se passa aos outros políticos corruptos que agora tudo está mais fácil, já que a Lava Jato está fraca. Considerando-se que a população não confia no Supremo Tribunal, podemos cair rapidamente em uma situação de anomia. 3. O que fazer? Bom, existem 3 tipos de saída para essa situação. Uma delas é não fazer nada, o que é sempre possível. Desmobilização e ausência de resposta popular significará a consolidação absoluta do entendimento do STF, com todas as consequências políticas e eleitorais que podemos imaginar. A segunda saída, incitada por muitos influencers da direita bolsonarista, é a disrupção institucional. Não é de hoje que se levantam bandeiras de intervenção militar, fechamento do STF e do Congresso, intervenção popular violenta, entre outras coisas. O grande problema dessa suposta solução é que, na sua primeira versão, ela implica em um golpe militar e colocará o golpista na posição de estabelecer uma ditadura. Se Bolsonaro o fizesse, o resultado seria que ele governaria sem qualquer oposição, podendo literalmente fazer o que quiser, perseguir opositores, abafar escândalos e consolidar por muitos anos. Além disso, o Brasil atrairia para si atenção internacional por se tornar uma ditadura de direita na América Latina, a espécie do inverso ideológico, do reverso da moeda da Venezuela de Maduro.
Essa é uma opção que, a qualquer um que pense um pouco nas implicações, parece meio perigosa. Certamente nós não queremos essa solução. A dita solução ucraniana implica em convulsões sociais do porte ou maiores do que as do Chile, o que pode resultar em dois caminhos. Ou elas podem ser aproveitadas pela esquerda mais radical contra o próprio governo numa virada revolucionária clássica. Ela pode também simplesmente não dar certo. Considerando por hipótese que desse certo, não vemos como ela não culminaria no fechamento, ao menos temporário, do STF, e portanto na consolidação de um regime de exceção de características muito similares ao que acabamos de descrever. A outra saída, por fim, é a pressão sobre o Congresso. Nós sabemos que tramita lá a PEC 410 de 2018, que propõe a mudança no texto constitucional. Existe uma certa controvérsia sobre essa possibilidade. Um dos problemas da proposta de alterar a Constituição é que ela incidiria em uma cláusula pétrea. Na doutrina, as cláusulas pétreas são partes da Constituição que não podem ser alteradas pela vontade congressual. Para modificá-las é necessário a intervenção do poder constituinte originário. Por outro lado, é possível entender que a revisão do texto constitucional melhora a ordem pública e, portanto, haveria essa solução. Também se pode ir pelo lado de tentar retornar ao entendimento que vigorava antes de 2009, ou seja, juridicamente existem saídas. O que é importante seria o Congresso ser pressionado para isso. Para esse resultado é necessária uma grande mobilização popular, firme e constante nessa direção, que possa pressionar eleitoralmente o Congresso. Infelizmente já temos visto muitos influenciadores bolsonaristas contrários à possibilidade de uma manifestação. Eles argumentam que essa manifestação levaria o Brasil ao caos social, que seria o jogo da esquerda e que a esquerda voltaria através disso. É um diagnóstico meio estranho. Em primeiro lugar, nenhuma manifestação de direita foi jamais transformada em manifestação de esquerda nos últimos anos. A mobilização a favor da PEC seria diretamente contrária aos interesses do PT e da esquerda. Além disso, convulsões sociais do tipo da Ucrânia ou da Primavera Árabe, que são extensamente defendidas por essas mesmas pessoas, obviamente produzem muito mais instabilidade, aumentando o desfecho caótico e imprevisível. Não há nenhuma razão para esse argumento, que é todo baseado numa analogia muito frágil com o que está ocorrendo no Chile e no Equador. Inclusive, nesses países, as manifestações têm sido chamadas pela esquerda e a pauta é realmente acuar o governo. Numa manifestação pela PEC, a direita chamaria, e a pauta seria pressionar o Congresso, não o governo. Não há, portanto, analogia entre essas duas coisas. Infelizmente, parece que o objetivo é justamente deixar a prisão em segunda instância ser considerada inconstitucional, supondo que a saída de Lula irá catalisar uma polarização maior, capaz de alavancar a popularidade do presidente Bolsonaro. Além disso, a instabilidade gerada reforçaria discursos golpistas e desesperados, muito afins a soluções ditatoriais, que evidentemente só podem ser tomadas por quem detém no presente o poder político ou por uma força revolucionária armada. Como nós não temos uma força revolucionária armada poderosa de esquerda, vocês já sabem qual seria a única saída. Em suma, vivemos em um momento extremamente crítico. O MBL, contudo, seguirá o seu trabalho com coerência na mesma direção de sempre, buscando por todos os meios possíveis enfrentar os desafios que a política do establishment, junto com a política do governo, jogam contra o Brasil. Esperamos vocês de uma nova manifestação se preciso for. Nós não podemos desmobilizar. A desmobilização gerará a vitória daqueles que se beneficiam do caos, seja a esquerda ou a direita do espectro político. Muito obrigado por assistirem o ficheiro de hoje. Deixem seu like e compartilhem esse vídeo com seus amigos para ficarmos sempre atentos. Um abraço.